Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus, né? E nós vamos hoje estar meditando no capítulo 4 de Daniel, né? E o título da mensagem é O Edito do Rei, o seu sonho de uma árvore grande, a sua loucura. Nós vamos fazer a leitura desse capítulo inteiro, né? Dessa mensagem de Daniel, que vai do capítulo 1 até o capítulo 30, até o versículo, né? Até o versículo 37. Daniel, capítulo 4, versículo 1 até o 37. Vamos fazer a leitura. E depois nós vamos estar meditando, né? A partir do versículo 17 em diante. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Que diz o seguinte: Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é sempiterno, é um reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e as imaginações da minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. Por mim, pois se fez um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há um espírito dos deuses santos, e eu contei o sonho diante dele. Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti um espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Era assim as visões da minha cabeça. Na minha cama eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu e foi vista até aos confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos debaixo dela. Os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim: derribai a árvore e cortai-lhe os ramos, e sacudi as suas folhas, e espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela, e as aves dos seus ramos, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu.
e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, e até ao mais baixo dos homens constitui sobre eles. Isto em sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, diz a interpretação: todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes. Depois, pois há em ti um espírito dos deuses santos. Então, Daniel, cujo nome era Beltesazar, teve atônito quase 1 hora. E os seus pensamentos o turbaram. Falou, pois, o rei e disse: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas, e o seu fruto abundante, e em que para todos havia um mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó rei, que cresceste e fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu, e que dizia: cortai a árvore, destruí-a, mas o tronco com as suas raízes deixai-a na terra. E nas cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado, e com cadeias de ferro e de bronze, e na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti. Depois que tiverdes conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, e desfaz os teus pecados pela justiça, e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência?
Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as pernas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento. E eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: o que fazes? No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, nós vejamos aqui que Nabucodonosor, ele foi o grande rei, daquela era, daquela época, Ele cresceu tanto, que Deus deu para ele um poder como jamais visto antes na face da terra, Ele tinha um domínio sobre toda a face da terra, Ele cresceu de tal forma, mas foi necessário ele ter passado por 3, 4, 5 experiências grandes para reconhecer que o verdadeiro poder está nas mãos do Todo-Poderoso, Que somente Deus, o Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos santos profetas que foram antes de nós, somente este Deus tem esse poder, para constituir governos e destituí-los. Ele coloca, dá poder e ele tira quem ele quer, na hora que ele quer, quando ele quer, da forma que ele quer, E a palavra afirma que é o nosso Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jeová dos Exércitos, o Eu Sou, o Deus de Israel, o meu Deus, A palavra afirma, que ele pega uma pessoa humilde, simples, Pessoa que nunca foi aos olhos dos homens, Aos olhos da elite de cada cidade, de cada estado, de cada país, Aos olhos desta elite, Uma pessoa que nunca foi nada, Como diz por aí, um João Ninguém, Ele pega uma pessoa dessa forma, desse jeito, e transforma essa pessoa para ser a pessoa mais poderosa, de um país, ou de um estado, ou de uma cidade. Ele pega, ele coloca e tira da forma que ele quer, Então, o homem precisa reconhecer,
a grandeza de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus. O homem precisa reconhecer que nós sem Deus não somos nada. E tudo que nós temos e fazemos foi o Senhor quem nos deu, né? Ele nos deu e Ele tira a hora que Ele bem entender. Nós estamos nas mãos do Senhor, do Todo-Poderoso, né? Nós somos criatura sua, somos feitos imagem e semelhança de Deus, mas não devemos ensoberbecer, né? Precisamos ser humildes de coração, para que o Senhor possa nos sustentar na nossa posição. Se tivermos humildades, e aqui a palavra afirma, né? Quando Daniel aconselhou o rei, aconselhou, quando Deus deu para o próprio rei, né, o sonho revelado, né, do que Deus faria com ele. Né? Deus deu para ele o sonho revelado do poder que ele tinha, de como a terra via ele, enxergava ele, dependia dele e era sustentada por ele, né? Naquilo que eles dependiam, né? Deus também podia destituí-lo, né? Mas Daniel falou para ele: portanto, ó rei, o profeta Daniel, na decifração do sonho, ao entregar a revelação de Deus, né? Decifrando o sonho e entregando a revelação que Deus deu para o rei, porque essa revelação Deus deu para o rei, né? E Daniel foi decifrar para ele, né, esse enigma, esse sonho, né? E Deus deu a revelação do sonho para Daniel passar para o rei, porque o rei viu, mas não entendia nada sobre aquilo que ele estava vendo, né? E Daniel falou para ele: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Né? Daniel deu para ele a revelação e mostrou para ele luz, o caminho, como se diz por aí, a luz no final do túnel. Se o rei tivesse tido humildade para ouvir o conselho do profeta Daniel e fazer do jeitinho que ele mandou, Deus talvez pudesse se compadecer dele e não trazer sobre ele, né, todos esses males que foi trazido e ele foi obrigado a passar da forma que ele passou, né? Vamos agora para as referências para os irmãos poderem ver, né, mais detalhadamente, né, exatamente como foi, por que foi, né, e quando foi, né? Vamos ver para as referências aqui, que nós já vamos pegar aqui. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos estar meditando, né? Na verdade, a partir do versículo 1, né? Daniel, capítulo 4, versículo 1, né? Está escrito o seguinte, né? Daniel, capítulo 4, versículo 1. Nabucodonosor, rei, esta foi a carta que o Nabucodonosor escreveu para toda a face da terra. Ele era a árvore, né? Essa árvore tão grande e frondosa, de muitos frutos e todos escondiam embaixo das suas sombras, né? Esta árvore era ele, né? Era o grande rei da terra, né? Nabucodonosor, né? Eu, Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra. Então, portanto, não estava excluído ninguém. Se hoje nós temos no mundo, né, em torno de 200 países aproximadamente, né, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, não estou bem certo nesse momento, mas é em torno de 200 países no mundo inteiro, né? Então, ele, como se fosse hoje, ele mandou essa carta para todos os países, para todos os reis da terra, para que obedecesse às ordens que ele estava dando. Era para obedecer, era simples assim. Se não obedecesse, ele usaria a força e faria com aquele que não obedecesse aquilo que ele bem entendesse, né? Ele mandou a carta para toda a face da terra nesse sentido, né? Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração.
ele deu aqui um lindo testemunho do poder de Deus para o mundo inteiro, né? E diz o seguinte: Nabucodonosor dá testemunho da grandeza e do poder de Deus. Chegou a esta conclusão depois da sua experiência humilhante de loucura descrita neste capítulo, né? Então foi o que eu disse, depois de 4 ou 5 experiências que Nabucodonosor teve com o verdadeiro Deus, né, através do profeta Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, ele reconheceu o poder do verdadeiro Deus, do Deus vivo, do Senhor Jeová dos exércitos, do eu sou, do Deus de Israel, do meu Deus. Aí ele reconheceu, porque ele passou por essas experiências todas e viu que esse Deus pode todas as coisas. E escreveu para a face da terra, mandando esta mensagem para toda a face da terra, para os reis, né, para que pudesse entender, né, ouvir, entender e obedecer as determinações que ele estaria passando, porque Deus era com ele, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Daniel 4, capítulo 4, versículo 9, está escrito o seguinte: Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti um espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação, né? E Daniel revelou para ele o sonho. Para o simbolismo que Daniel viu nessa árvore, ver em verso 22, né? É o que significa o simbolismo da árvore que Daniel viu, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. 4:16, Daniel, capítulo 4. Vamos ver o simbolismo da árvore para que nós possamos já dar continuidade, né? És tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Então, este é o simbolismo da árvore grande que cresceu, que Daniel viu, que o rei viu, e Daniel passou para ele o significado dessa parte do sonho, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Daniel, capítulo 4, versículo 16, está escrito o seguinte: 4:16. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Neste ponto, o quadro muda de uma árvore derribada para um ser vivo. Este ser perderia o seu próprio coração, isto é, sua mente ou poderes de raciocínio, e receberia o coração e a mente de animal. Essa perda de raciocínio duraria 7 tempos. Literatura, 7 estações, né? Expressão que talvez signifique 3 anos e meio, visto que em Babilônia só se contavam 2 estações, verão e inverno, né? E nós vejamos aqui nessa referência, irmãos, essa referência necessita de mais estudo, de um estudo mais aprofundado, para que nós tiramos a perfeita conclusão. Se 7 tempos que a Bíblia relata aqui, se são 7 anos, ou se são 3 anos e meio, né? Como os estudiosos aqui afirmam que talvez, então como a afirmação deles também não é conclusiva, né? Então também a resposta também não é conclusiva, né? 7 tempos, literalmente 7 estações, né? Expressão que talvez signifique 3 anos e meio, visto que em Babilônia só se contava 2 estações, verão e inverno, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. 4:17. No versículo 17 de Daniel 4 está escrito o seguinte: esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, e até ao mais baixo dos homens
constitui sobre eles. Ou seja, não importa quem ele seja, que manda é a vontade do Todo-Poderoso. Ele coloca e ele tira, e ele dá a quem quer. Deus não está, ele tá pouco interessado no que o homem pensa. Ele não aceita a opinião de homem nenhum. Ele não importa com a opinião que o homem queira dar sobre isso, né? O homem não tem nenhum poder na vontade, nas decisões de Deus. Pelo contrário, Deus é soberano e é Ele que manda até nos nossos pensamentos, né? Glória a Deus e aleluia, Jesus. Daniel 4,17, né? O Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E afirma, né? O rei precisava saber que o Senhor Deus é todo-poderoso, né? O rei tinha que saber disso, né? Porque ele pensava que ele era todo-poderoso, porque Deus concedeu a ele um poder tão extraordinário, né? Que ele dava ordem para a terra inteirinha, a terra inteira se curvava nas ordens que o rei dava, né? E ele precisava reconhecer que acima dele, quem dava esse poder para ele, existia alguém que dava esse poder para ele. Ele não era o Todo-Poderoso, e sim Todo-Poderoso era e é e será eternamente o Senhor Jeová dos Exércitos. O Eu Sou, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus de Israel, o meu Deus. Ele sim é o Todo-Poderoso. Ele põe e ele tira quando ele quer, quando ele bem entende, da forma que ele quer fazer, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. O rei precisava saber que o Senhor Deus é Todo-Poderoso e que pode pôr a quem ele quiser sobre os reinos do mundo. Esse é o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, né? É Ele quem pode, é Ele quem manda, né? Daniel, capítulo 4, versículo 27, está escrito o seguinte. É exatamente a menção, né, de qual Daniel fez ao rei, né? Versículo 27 do capítulo 4, está escrito o seguinte. Ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Mas os governantes, irmãos, eles não se importam com os pobres. Eles assumem o comando de um governo, né? E ele está pouco lixando para os pobres, né? Ele se preocupa com a elite, né? Com aqueles que sustentam ele no governo através ali das trocas de favores, né? Então eles não se preocupam com o pobre não tem poder algum, o pobre não pode dar nada para eles, né? Mas Deus, o Todo-Poderoso, ele se preocupa muito com o pobre. Eu falo isso o tempo todo. O Senhor Jeová dos Exércitos, ele é o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro ou são a menina dos olhos de Deus, né? Deus fala no Salmo 82, verso 2 e 3, está escrito o seguinte: defendei o pobre e o órfão, livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios, eles nada sabem nem entendem. Vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. O Senhor fala isto, mostrando para os governos, os poderosos, aqueles que têm poder, cuida dos pobres, né? Pobre de um modo geral. Quando Deus fala pobre, é pobre de um modo geral. É pobre, então Deus está requerendo que os governos cuidem deles, né? E Daniel falou para o rei, portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Ou seja, ele era um rei poderoso, que tinha tudo nas mãos dele, passeando pelo palácio ali, pelo pátio do palácio, ali pelo alpendre do palácio, né? Ele estava tão contente, tão feliz,
E tão crente que ele era realmente o rei mais importante da face da terra, que ele começou a passear por ali e analisando a situação dele, o poder que ele tinha sobre toda a face da terra, né? Então ele estava super tranquilo, não tinha ninguém para poder pressioná-lo, ele a nada, ninguém tinha poder de pressioná-lo, né? Então a vida dele era muito tranquila. Né? E o profeta Daniel falou para ele: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaz os seus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Por quê? Porque ele estava muito tranquilo, né? Estava na mais perfeita paz que ele podia sentir, até porque Deus era com ele, né? Tanto era que Deus deu tudo para ele, revelou para ele em sonho o que ele poderia fazer ainda para frente no futuro, né? E aí no verso 27 diz, né? O fato de Daniel chamar o rei ao arrependimento indica que o terrível juízo da parte de Deus poderia ser evitado se Nabucodonosor abandonasse seus pecados e vivesse retamente, tendo misericórdia dos pobres, aflitos, aos quais ele mesmo oprimira, Deus não executaria o que fora revelado no sonho, né? Ou seja, Deus também, pela misericórdia que ele teria dos pobres, que ele oprimia, Deus poderia ter misericórdia dele, né? Mas ele não escutou o conselho de Daniel, ele continuou agindo da mesma forma, oprimindo os pobres da forma que ele oprimia. E Deus não perdoa, Deus não deixa que nenhum opressor de pobre, que nenhum pobre fique na mão de poderosos que ficam oprimindo. Pode oprimir por um tempo, determinado tempo, mas não pela vida toda. Deus não permite. Deus tira e constitui alguém que cuida dos pobres, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Do verso do 34 ao 37. Tornou-me a vir o meu entendimento. Aí ele foi lançado no pasto, foi comer capim junto com os bois, criou pelo junto com os bois, criou unhas junto com os bois, ficou lá 7 tempos, né? E depois de 7 tempos, Deus devolveu o sentido a ele, né? E Deus reimpulsou ele no seu cargo como presidente de Babilônia. 7 é o número da perfeição. De modo que no fim das 7 estações, dos 7 tempos, né, o raciocínio de Nabucodonosor voltou. Ele não somente compreendeu e transformou, não somente compreendeu o transtorno por que passou, como também reconheceu o poder, a grandeza e a soberania de Deus, do Deus de Daniel, o Senhor Deus de Israel e de Judá. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço, ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém?